Hoje é domingo, 5 de abril, e está entrando no ar mais um giro de notícias, hoje de maneira diferente. Vou explicar para vocês por quê daqui a pouquinho. Marcos Leite posta algumas coisas no Twitter e a torcida do Botafogo fica totalmente louca. Será que tem negociações reabertas ali com o Yaya Touré? Ou não tem nada, é apenas um delírio dos torcedores alvinegros? Vamos falar sobre isso nesse giro de notícias. Além disso, ontem o Jefferson fez uma live bem bacana com o Flávio Tênis. E o goleirão do ex-goleirão do Botafogo, o ídolo eterno, falou que pretende até mesmo fazer um treino, sente saudades de treinar com os goleiros alvinegros, já que ele é muito amigo de Gatito e também de Cavalieri. E também quem entrou foi o Neilton. E esse jogador deu uma cavadinha em relação a ter uma oportunidade de jogar novamente com a camisa do Botafogo. É, Neilton. Neilton, alá louco Abreu, cavando pra caramba. Mas vamos tentar explicar para vocês por que o Neilton não volta para o Botafogo, porque é muito além do que futebol, porque as coisas são bem diferentes, né? Galera, vocês estariam acostumados nesse momento a entrar aqui a vinheta do canal do TF e não entrou. Por quê? Explico. Ontem eu expliquei para quem assistiu a live por volta das 10 horas da noite em relação à satisfação para vocês, em relação a eu ter a obrigação de explicar para quem me acompanha as coisas que acontecem em relação ao canal. Ontem não tivemos o almoço com o TF, tradicionalmente que entra ali entre meio-dia e 3 horas da tarde, né? Entra nessa janela. Por quê? O meu computador na noite de sexta-feira deu um probleminha em relação ao encaixe ali de colocar o plug de carregamento. E o que acabou acontecendo? É um Dell, e Dell, para quem tem, sabe que é uma mercadoria quando tem algum problema com a bateria e com o carregador. Se você coloca alguma coisa alternativa ou tenta fazer algum gatilho que qualquer outro notebook aceitaria de boa, o Dell não, o Dell sofre. Ontem mandei meu computador para um técnico, ele fez ali um gatilho para chegar à peça, para não ficar sem computador e também ficar sem editar vídeos. E o cara fez numa boa, fez isso de boa, mas o que acabou acontecendo? Não funcionou perfeitamente. Deu um probleminha de lag. Por exemplo, eu não consigo ouvir sons direitos, o programa que eu uso para fazer a edição dos vídeos está totalmente bugado. Então, Saga FM vai ficar complicada nessa semana. Vídeos de histórias, eles vão ficar mais complicados essa semana. Eu terei que fazer mais vídeos, talvez até mesmo sem edição, para não deixá-los sem conteúdo. Para as lives eu consegui dar um jeito e eu vou conseguir usando o notebook mais antigo que eu tenho aqui na minha casa. Para a live ele vai funcionar completamente, mas para outro conteúdo, outro tipo de conteúdo, vai ficar totalmente inviável. Então é isso, essa explicação para vocês, explicação um pouquinho mais longa, mas é porque vocês merecem todos os tipos de explicações de coisas que aconteçam aqui no meu canal, porque vocês são a razão do canal do TF existir. Então, vocês provavelmente, ou se eu conseguir fazer essa alteração no celular do TF, tá na forma normal, a Puma aqui, que não coloca um centavo no meu canal, também não está de lado invertido, é porque eu consegui pelo menos tirar um modo espelho aqui, fazer uma coisa mais fácil. Por enquanto, é isso. Vamos às notícias. Deixa o like, inscreva-se, compartilhe e mande no seu grupo do WhatsApp favorito. E me desculpem do giro de notícias hoje não estar da maneira que vocês estão acostumados. Estar sem as edições, igual eu vou falar agora do Marcos Leite. Eu não poderia mostrar aqui, né, os seus tweets, mas editar pelo celular, amigo, não é comigo. Eu não gosto de editar pelo celular. Eu acho que fica uma edição muito simplória e vocês não merecem nada simplório. Vocês merecem algo muito bom. Então, vou fazer pelo menos o vídeo sem edição e se tiver algum errinho, peço desculpas. Vamos então às notícias. Primeiro eu começo em relação à live do Jefferson, que durou ontem mais ou menos uma hora e meia com o Flávio Tênis. Muito boa live. O ex-jogador e o atual preparador de goleiros do Botafogo, eles falaram sobre vários temas, sobre carreira, sobre o que foi importante na vida de cada um do Botafogo, sobre os momentos do Jefferson, sobre a vida pós-futebol do Jefferson. E um fato que me deixou bastante assim, até emocionou, foi o Jefferson falando, né? Você vê ali pelo brilho nos olhos que ele sente falta do futebol. É o que os jogadores sempre falam, né? Um atleta de futebol ele tem duas mortes. A primeira é quando ele abandona o futebol e depois a morte natural. Todos eles falam isso. E o Jefferson humildemente falou que ele tinha uma vontade ainda, né?
que era fazer um treino com o pessoal, com o Gatito, com o Cavalieri. Cavalieri, que é muito seu amigo, ele falou que dividiam quarto na seleção brasileira. E também o Gatito, que ele falou que conversa constantemente com o atual arqueiro do Botafogo. E o Jefferson mostrando aquela humildade que é tradicional. Então eu venho aqui falar para a diretoria do Botafogo e para a galera também da Botafogo TV. Vamos conversar. Deixa eu chegar aqui, que eu sei que a galera da Botafogo TV assiste meus vídeos. Então, vamos bater um papinho aqui. A gente não sabe quando o futebol vai voltar. Mas já entrem em contato hoje, domingo mesmo. Qualquer um da Botafogo TV, que são competentes, sou fã de todos. Mas entre em contato, já dei uma ligada pro Jefferson. Jefferson, a gente viu a sua live ontem. É verdade que você quer treinar algum dia ali com o pessoal do Botafogo? Se ele confirmar aquilo que ele disse na live, certamente vai confirmar, vocês façam o seguinte. Fechou. O Botafogo vai voltar a trabalhar. A gente vai conversar com o pessoal aqui do futebol. Se eles autorizarem, topa. Pra gente fazer um conteúdo bacterial bem bacana, fazer ali a volta do Jefferson ao Botafogo. Amigo, isso daria um conteúdo, daria para você fazer uma minissérie tipo Netflix do Botafogo, né? Você colocando o Jefferson, vai lá. Eu sei que a Botafogo TV sofre por falta de recursos, mas você pode pedir pro Jefferson fazer uma gravação caseira, ele arrumando a malinha, pegando o carro, o avião, chegando de novo no Rio, indo para a sua casa, não sei se ele vai para Niterói, se ele vai ficar no hotel no Rio, mas fazendo alguma coisa. Imaginem isso. Que bacana que seria, né? Você fazer um mini documentário da volta do Jefferson ao Botafogo. De repente treina um dia, dois, e de repente um mosquitinho de voltar a jogar, pique o Jefferson, e o Jefferson de repente quer voltar a atuar profissionalmente. Tem a história do Dida, que é muito emblemática para mim. O Dida saiu do Milan, o Dida praticamente parou de jogar futebol, foi jogar campeonato mundial de futebol de areia. Isso, se você pudesse editar, eu coloquei essas imagens aqui para vocês. E o que acabou acontecendo? O Dida estava fininho, teve um convite da Portuguesa de Desportos, jogou na Portuguesa, foi bem, depois foi para o Inter e para o Grêmio, se eu não me engano, o Grêmio e Inter. Posso estar equivocado aqui no que eu estou falando, na minha memória. Ela pode ter cometido algum problema. O tic-tac pode ter dado algum tipo de problema. Mas o Dida ainda conseguiu jogar profissionalmente, depois de ter parado um ano e pouco. E o Jefferson tem 37 anos, cara. É a idade do Cavalieri. E se ele quisesse fisicamente jogar, ele poderia jogar. De repente o mosquitinho pica, o Jefferson quer ficar aqui, né? Não tem nada pra fazer mesmo, ficar treinando aqui com o Botafogo inscreve ele fica treinando, de repente volta a jogar. Não sei. Mas acho que agora falando no lado do que ele quer, daria um conteúdo incrível para Botafogo TV. E na mesma live quem entrou foi o Neilton. O Neilton, que atualmente está no mundo árabe, deu uma cavadinha, mandou um abraço pro Jefferson, falou sobre o Jefferson e disse o seguinte: vocês sabem o que eu quero, né? Que começaram a colocar hashtag volta Neilton. Mas é simples assim, né? O Neilton tem um salário gigantesco. Para vocês terem uma ideia, o Neilton ganhava quase o dobro que o Eric recebia no Botafogo. Muita gente não entendia isso. O Neilton chegou a ser cogitado para voltar no ano passado. O Botafogo queria a volta dele. Era um pedido do Eduardo Barroca que o Neilton atuasse novamente com a camisa do Botafogo. Mas a parte salarial e principalmente o Internacional não querer liberá-lo, isso causou uma enorme dificuldade nessa reaproximação, nessa possibilidade, nessa possível volta do jogador. Mas é um sonho do Neilton e a gente vê também que a torcida do Botafogo tem um carinho especial por esse atleta. E particularmente eu tenho as minhas restrições com o Neilton, mas é um jogador que se viesse dentro de uma possibilidade financeira, acho que nada mais do que 150 mil reais. O Neilton não vale mais do que isso. Seria um jogador interessante, não para fazer o lado de campo. O Neilton, quem enxerga esse jogador como extremo, cara, não é extremo, porque ele não tem facilidade para marcar, para acompanhar o lateral, para tentar fazer um trabalho de recomposição. O Neilton é mais jogador, certamente, para ser um segundo atacante, para ser um jogador próximo à área, e é onde que ele sempre rendeu bem, onde ele sempre mostrou algum tipo de eficiência. Quando ele sai da sua posição, tenta fazer outra, ele não rende de uma maneira interessante. Essa é a minha opinião, respeito à opinião de quem acha diferente, porque aí é a nossa democracia. Cada um tem a sua opinião e cada um pensa de uma maneira diferente, já que nós somos
diferentes, mas somos iguais. Somos botafoguenses. Mas é isso, então vamos para o último tema, gente. Vídeo aqui sem edição, tá indo no pique. É Marcos Leite. Yaya Touré volta em pauta no Botafogo? Gente, o Yaya nunca saiu de pauta no Botafogo. O grande ponto é esse. Ele nunca disse não para o Botafogo, ele nunca disse que nunca disse que não iria fechar com o Alvinegro. E o ponto é o seguinte, o Marcos Leite, ele continua conversando com o Yaya. É um cara que ele teve um relacionamento e todo mundo espera um momento que esse jogador fale o seguinte: olha, quero fechar com o Botafogo, quero jogar aí. Ele falando isso, o Botafogo ainda tendo a possibilidade financeira de trazer esse jogador, as coisas acontecerão. Se o Botafogo não tiver como trazer esse jogador financeiramente, as coisas não acontecerão. É simples assim. Se o Botafogo tiver disponível ali no orçamento R$270 mil e o Yaya quiser vir, ele vem. É isso. Não tem outro ponto. Se, por exemplo, o Obi Mikel vier, eu falei isso na live de ontem, que pôde ver, o Jorge Nicola é um cravo e outro na rachadura, né? Porque ele acertou dessa notícia em primeira mão, mas a parte salarial totalmente equivocada. O Botafogo ofereceu para o Obi Mikel algo parecidíssimo, assim, até um pouco menor do que era o salário do Yaya Touré. O Botafogo não tem condições de pagar R$800 mil, não tem essa informação, isso não procede. Então, se alguém me pergunte nos comentários, esse valor não procede. O Botafogo teria condições de pagar o mesmo salário ali para o Obi e para o Yaya. O ponto é o seguinte, qual dos dois que falar eu quero ir, vem. Com que falar isso? O Botafogo fecha, mesmo nessa situação do Corona, mas segundo o Alvinegro, não tem conversa a mais com nenhum dos dois, está naquele ponto de espera, naquele compasso de espera. E segundo Marcos Leite também, sobre o Yaya, não tem nada além das conversas que eles têm normalmente, das conversas de amizade, do bate-papo que eles possuem ali um com o outro. Então esse é o ponto. As postagens do Marcos Leite são normais, de repente regadas por uma Heineken que ele já postou lá. Tá em casa, posta lá, a torcida do Botafogo fica louca. Mas eles, como disse numa entrevista aqui para o meu canal, continua verificando o mercado. E com isso, tenta ver a possibilidade de encontrar um novo jogador para o Botafogo. Ele indicou alguns nomes fora do que o Botafogo pode pagar e as negociações deram uma esfriada. Mas ele está sempre ali apurando e observando novas oportunidades do mercado. E sobre o Yaya, é aguardar e ver o que vai acontecer. Então, meu amigo, se você chegou até aqui, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal. Eu falei bastante lá no começo, né? Falei quase 2 minutos, então eu compensei fazendo um vídeo de mais de 11 minutos aqui com informações e minhas opiniões a respeito do Botafogo. Então mais tarde nós teremos o almoço com o TF e hoje uma entrevista com o Cidinho. Se vocês leram essa entrevista lá no Fogo na Rede, vocês vão poder ouvir as respostas da ex-joia do Botafogo. Ficou bem bacana o papo com o Cidinho, vocês vão poder ouvir. E mais tarde, às 19 horas, a entrevista com o Sérgio Manuel, que não aconteceu ontem, devido a todos os problemas que eu tive da parte aqui técnica do canal do TF. Então, é isso. Aguardo vocês. Tem muita coisa boa vindo aqui para o meu canal. O Roxinha é feio. O conteúdo do canal do TF é bom. Tamo junto aqui no abraço. Fui, fiquem com Deus e vamos fogão.